E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, tá? E a gente vamos conversar sobre pelo principal acontecimento da semana, que foram as manifestações do dia 7 de setembro, tá? Começando, foi assim, manifestações gigantescas, né? Foram muito grandes as manifestações do 7 de setembro. E mostrou que o presidente Bolsonaro, apesar do que a grande mídia fala, ele ainda tem sim uma parcela de apoio grande, né, que está ali entre os evangélicos, os militares, os policiais e os liberais na economia, né? E, por coincidência, hoje é dia 9 de setembro, né? Estamos tendo uma paralisação nacional dos caminhoneiros em favor do presidente Bolsonaro e em favor também do impeachment dos ministros, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, eles estão acampados na esplanada dos ministérios, né, junto com outros manifestantes, e eles pedem a destituição, né, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? E isso, eu tenho duas coisas para falar. Eu acho que você parar o Brasil, no momento que nós estamos vivendo, não é uma coisa boa de se fazer. Por quê? Porque nós estamos tendo uma hiperinflação por causa a economia, a gente vê depois, fecha tudo, né? E também porque causa o desabastecimento de combustível, como já está acontecendo em algumas cidades, tá? Esses caminhoneiros, eles estão acampados e parados na esplanada dos ministérios, só que eles já fecharam várias rodovias do Brasil, tá? Fecharam várias rodovias e disseram que vão apresentar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e querem que o Senado dê uma resposta, né? Porque o Senado tem uma pilha de pedidos de impeachment desses ministros e os senadores e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não dá vazão a esses pedidos. Ele nem arquiva e nem bota para votação. Ele só arquivou o pedido de impeachment entregue pelo Bolsonaro. Ele não arquivou, os outros estão em aberto, engavetados, né? E aí estão se juntando milhares de caminhões nas principais rodovias em apoio a esses manifestantes, né? Em apoio ao presidente Bolsonaro, também por causa da alta do preço da gasolina, né? Porque eles entendem que o preço da alta da gasolina, ela é medida por causa do petróleo lá fora, né? Através da Petrobras. Então, se as coisas ficam caras lá fora, aqui dentro também, tá? A hiperinflação que nós estamos sofrendo nos alimentos, ela também atingiu os Estados Unidos e vários países da Europa, né? Inclusive eu li uma matéria dizendo que o KFC nos Estados Unidos, ele já não está tendo como comprar matéria-prima para poder produzir os seus lanches de fast food sem que ele passe o preço para o consumidor. E ele está tendo uma crise interna porque caso ele passe o preço para o consumidor, o consumidor não vai comprar, porque está muito caro, né? E então ele não está tendo como repassar esse preço, só que a empresa está tendo prejuízo, né? E a inflação, ela está atingindo todo o mundo, não é só o Brasil, todo o mundo. Só que no Brasil, os Estados Unidos, por ele ser um país rico e desenvolvido, ele ainda consegue controlar a inflação e a população não sofre tanto. Já o Brasil, que é um país de segundo mundo, e de terceiro mundo, na verdade, né? E nós somos uma população de maioria pobre, nós não temos essa vazão, e os alimentos que nós faríamos a substituição por outros, eles também estão caros. Os alimentos de substituição, eles também estão caros, né? Então, junta tudo isso, junta a crise política entre os três poderes, né? O STF e a Presidência da República, né? E a inércia e a incapacidade de manifestação do Congresso, porque o Congresso até agora não se manifestou, né? Se manifestaram ontem o Lírio e o Pacheco, fazendo um discurso assim muito
muito frouxo, digamos assim. O Lira, principalmente Pacheco, ele deu umas afinetadas no presidente Bolsonaro, mas eles esquecem que o principal fator de conflito entre os três poderes são o STF, não a instituição. Nós sempre temos que dar esse disclaimer. A instituição, ela é importantíssima para a nossa democracia. Só que os ministros que na instituição estão colocados, eles vêm fazendo com que essa crise se torne cada vez mais belicosa, né? O ministro Luiz Fux, presidente do STF, ele soltou uma nota na tarde de quarta-feira, né, às 14h, um pronunciamento antes da abertura das sessões do STF, que inclusive me chamou muita atenção. Eles começam a trabalhar às 14h. 14h para terminar o quê? 6h? Que trabalho é esse? Eu quero ir pro STF também, né? Ganha 40 mil reais, fora os penduricalhos, né? Vale paletó, vale gasolina, vale carro, vale não sei o que lá, né? É muito bom. E ele fez um discurso dizendo que o presidente Bolsonaro inflama a população a fazer um discurso de ódio, né? Só que ele falou muito pouco das manifestações portentosas que houve no 7 de setembro e que as pessoas que foram lá pediam e faziam críticas sérias ao STF. Em nenhum momento ele fez uma autocrítica. Em nenhum momento ele disse que o STF aceitava as críticas da população, que iria procurar melhorar cada vez mais. Muito pelo contrário. Eles se fecharam em um espírito de corpo, né, um espírito corporativista e preferiram atacar o presidente Bolsonaro novamente. O que irá se desenrolar nos dias e horas? O presidente Bolsonaro pediu esta manhã para os caminhoneiros, em um áudio no WhatsApp do grupo de caminhoneiros, ele pediu para que os caminhoneiros voltem a trabalhar e que eles liberem as vias e parem com a manifestação e paralisação em todo o Brasil. Um caminhoneiro, que é um dos chefes das manifestações, o Zé Trovão, fugiu para o México, parece, e disse que não irão dar fim à paralisação e pediram para que o presidente Bolsonaro tome uma atitude mais firme. Que atitude essa seria? Uma intervenção militar no judiciário? Não está prevista em nossa Constituição, né? Então, eu vejo que a paralisação ela é legítima no sentido de que eles estão manifestando apoio a um presidente da República, no caso o presidente Bolsonaro, né? Mas eu não vejo necessidade e nem que isso seja uma coisa boa a paralisação dos caminhoneiros, porque isso não é bom nem para eles, nem para as pautas que eles procuram reivindicar e muito menos para o Brasil ou para o governo que eles defendem, né? Começa já a ter relatos de desabastecimento em cidades do Brasil, tanto de combustíveis quanto de alimentos, e isso não é bom. Não é bom. Porque o povo brasileiro ele é um povo imediatista. Eles querem o agora. Eu vou dar mais ou menos um exemplo. O povo brasileiro quer comida no prato, vacina no braço e contrato assinado, que seria emprego. Eles não pensam que o povo brasileiro, em sua grande maioria, eles não têm o discernimento de que se eles não brigarem agora, né, mais pra frente não haverá comida no prato, nem vacina no braço, nem contrato assinado. O povo brasileiro, ele tem o pensamento imediatista, como eu disse, de o agora. O que eu preciso agora é emprego? Então eu quero emprego. O que eu preciso de agora é comida? Então eu quero comida. Eles pensam, nós brasileiros pensamos a curto prazo, né? Nós tínhamos que ter a consciência de pensar a longo prazo. Porque é a longo prazo que as coisas se estabelecem, né? Vou dar um exemplo aqui. O processo de corrupção envolvendo o governo Lula não começou no primeiro mandato. Ele não começou no primeiro ano de mandato. Ele começou no anos subsequentes. No terceiro, no quarto ano de mandato. Se estendeu até o segundo mandato. Como ele tinha um Congresso forte com ele e ele tinha indicado a maioria dos ministros do STF,
ele se blindou de uma forma que investigações não foram aprofundadas. Todo mundo lembra da CPI do Banestado, todo mundo lembra da CPI dos Correios, todo mundo lembra do Mensalão, do Petrolão, do BNDES, os desvios de dinheiro que Lula fez no BNDES. Tudo isso ele fez no governo. Era noticiado na época. Só que a imprensa que estava com este governo, ela noticiava sim as coisas erradas que o governo Lula fazia, só que ela mascarava com uma enxurrada de notícias boas, né? Porque nós temos que entender também que o governo Lula não foi um governo que não teve nada de bom, teve várias coisas boas, Como o governo Bolsonaro também tem várias coisas ruins, também tem várias coisas boas. Só que a mídia hoje ela é o contrário. Ela faz uma grande repercussão das coisas negativas do governo e fazem uma repercussão muito menor, muito mais tímida das coisas boas feitas pelo governo. Se eu não me engano, no Brasil, quando o presidente Bolsonaro tomou posse, havia mais de 14 mil obras paradas. Se o ministro Tarcísio de Freitas continuar no ritmo que ele está de reformas, todas as obras estarão completas até o final do segundo mandato do presidente Bolsonaro. Ou seja, 14 anos de obras paradas serão concluídas em 8 anos de governo. E são obras assim que tinham para ser concluídas 60%, 30%, obras que faltava 15% para ser concluída, obras de 95% de concluídas, faltavam 5%, às vezes obras que foram concluídas, só que abandonadas porque não havia pessoal para poder trabalhar em hospitais, em AMAs, em creches, e que o governo Bolsonaro disponibilizou. Então nós temos que entender que esta crise, ela vem se acentuando, né? E ela não vai se acentuar em um ponto e vai cair, não. Ela vai subir, vai estagnar em um platô e o problema aqui é que nós não sabemos qual será a duração desse platô, né? E depois ela vai descer. Só que o problema está na duração deste platô, dessa estagnação em que os três poderes estarão brigando mutuamente a todo tempo, a toda hora, por um grande período de tempo que pode levar sim a uma ruptura democrática, né? Não sabemos qual será o golpe final, se virá do judiciário, do legislativo ou do executivo. Precisamos estar atentos, porque a democracia deve ser sim protegida. Ninguém aqui está pedindo o fechamento do STF. Ninguém aqui está pedindo o fechamento do Congresso. Muito pelo contrário. Caso o Congresso e o STF sejam fechados, não há necessidade também da figura da presidência da República. Por conseguinte, não há necessidade do presidente, porque não haverá democracia, né? Então, quem pede intervenção militar em protestos está totalmente desligado da realidade. O que as manifestações mostraram foi um pedido para que se renove o quadro de magistrados no STF e para que os ministros não invadam as competências dos outros poderes. Fica aqui o vídeo de hoje para nós refletirmos sobre os principais acontecimentos dessa semana, né? E que se resolvam, né? Que as temperaturas se abaixem, porque um governo em conflito com outras instituições e, por consequências, outras instituições em conflitos com o governo, não é bom para a democracia, tá? Isso prejudica o emprego, prejudica a economia como um todo, tá bom? Então, sexta-feira teremos um vídeo sobre o apanhadão das notícias da semana, tá? Na sexta-feira da notícia amanhã. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!